Olá, seja bem-vindo. Nós somos o Contos do Além. No vídeo de hoje, você vai acompanhar mais um especial do nosso quadro Na Trilha dos Contos. Não se esqueça de deixar o seu like, comentar e compartilhar. Seu apoio é muito importante para nós. Isso ajuda o canal a crescer e melhorar a cada dia mais. Fique agora com mais um Na Trilha dos Contos. Era uma sexta-feira de lua cheia em Ribeirão Preto. Pedro morava num sítio e naquele dia ele estava cuidando do trabalho na roça. E o sol estava muito quente naquela sexta-feira. Pedro estava exausto do seu trabalho, mas mesmo assim ele não desistiu de fazer os seus deveres e continuou na roça, cuidando para que o seu trabalho saísse do jeito que o patrão dele gostaria que fosse feito. Aquele rapaz tinha mais ou menos uns 30 anos de idade. E na família dele, todos acreditavam que existia uma maldição na vida daquele rapaz, porque um tio dele se transformava em lobisomem. E não seria diferente também com ele. Todos diziam que Pedro, quando chegasse a hora, também se transformaria naquela fera, na qual era a tradição sobre a família dele. Sempre um homem de cada geração se transformaria no lobisomem. Antes dele foi um tio. Depois do tio seria ele, o Pedro, a carregar aquela maldição para o resto da sua vida. Mas Pedro levava tudo na brincadeira. Afinal de contas, ele já tinha 30 anos de idade e nunca sentiu que algo estivesse diferente sobre o seu modo de viver, sobre o seu modo de agir. Mas naquela sexta-feira alguma coisa estava diferente. Pedro estava se sentindo incomodado. Desde o momento que ele acordou de manhã, tomou o café antes de sair para o trabalho, ele ainda comentou com a mãe dele. Ele morava junto com a mãe, lá no sítio. Ele disse: mãe, alguma coisa está diferente em mim. E ela perguntou o que seria. Ele não soube direito explicar o que era que estava acontecendo, mas sabia que alguma mudança estava acontecendo no seu interior. Ele só não sabia dizer o que era. A mãe dele, talvez achando que fosse algum resfriado, preparou um chá de alho para que ele pudesse tomar antes de ir para o trabalho. Pedro tomou, mas ele sabia que não era o resfriado, não era a gripe que estava chegando naquele dia. Ele ficou até um pouco preocupado. Ele pensou em não ir para a roça sozinho naquela sexta-feira. Mas ele precisava. Afinal de contas, o sítio não era deles. Eles moravam como caseiro naquele lugar. E ele ganhava um salário para cuidar das terras do seu patrão. No final do dia, Pedro, já muito cansado, antes de ir para a casa dele, ele decidiu deitar um pouquinho para descansar embaixo de uma árvore. Mas o cansaço era muito grande e ele acabou pegando no sono. E aquilo foi algo fatal para que Pedro pudesse receber a maldição sobre a vida dele
embaixo daquela árvore onde ele estava deitado, para descansar um pouco antes de voltar para casa. Depois que terminou seus afazeres, à tardezinha, ele encostou a sua enxada no monte de capim e seguiu até embaixo de uma árvore onde ele havia acabado de limpar. E ali ele deitou, colocou o chapéu sobre o rosto e acabou pegando no sono. No lugar onde Pedro se deitou, aos pés daquela árvore, havia uma casinha, um pequeno casebre abandonado. Não morava ninguém ali dentro. Ele podia ter ido lá para se deitar num lugar onde ficaria mais seguro, mas ele resolveu ficar embaixo da árvore, porque o local estava bem mais fresco. Aquela sexta-feira estava quente demais e Pedro estava exausto do seu trabalho. Ele deitou embaixo de uma árvore, como se fosse esta aqui. Deitou no local onde ele havia acabado de limpar. Ele fez uma cama de capim. Ele pegou um pouco do capim, o qual ele havia cortado, um pouco de mato, e fez uma cama para ele se deitar. Ficou confortável e a sombra da árvore estava bem fresca. E Pedro adormeceu. Dormindo sobre aquele monte de capim, Pedro não percebeu a noite chegar. E ela veio. A lua cheia apareceu atrás do monte e com ela um vulto misterioso aproximou de onde o Pedro estava deitado, segurou nos pés dele e começou a puxá-lo debaixo daquela árvore. Pedro acordou assustado, desesperado. Começou a se bater. Ele queria se soltar das mãos daquele vulto que o puxava embaixo da árvore onde ele estava deitado, mas ele não conseguia. Ele queria gritar, não conseguiu gritar também. A voz não saía, somente alguns resmungos, gemidos saía da garganta do Pedro, que já estava apavorado naquele momento. No desespero, Pedro segurou no tronco da árvore um galho igual a esse, colocou a mão e segurou, e o vulto puxava, forçava para tirá-lo daqui, debaixo da árvore, mas ele ficou agarrado aqui, gemendo, tentando pedir socorro. De repente, o vulto soltou o pé dele. Pedro achou que aquele ser estava indo embora, mas se enganou. Aquele vulto pegou uma planta igual a essa, parecida com um cipó, puxou até perto do pescoço do Pedro e enrolou no pescoço dele para tentar enforcá-lo. Pedro, apavorado, quase sem fôlego, ainda agarrado naquele tronco da árvore, enquanto aquele cipó era amarrado no seu pescoço. Ele ficou sem forças por alguns instantes. Mas de repente alguma coisa ferveu dentro dele. O sangue começou a ferver. O sangue começou a ficar agitado. As suas unhas começaram a crescer. Seus dentes ficaram maiores do que eram e ficaram expostos da sua boca para fora. Pelos cresceram no corpo do Pedro naquele momento. E naquele instante, Pedro começou a passar por uma transformação. Ele virou lobisomem. No momento que completou aquela mudança em seu corpo, Pedro ficou em pé. Deu um uivo muito alto, agarrou o tronco da árvore e arranhou toda ela e ficou procurando o vulto que o arrastava.
mas ele nunca soube o que era aquilo que apareceu embaixo daquela árvore onde ele estava deitado e o puxou pelo pé. Provavelmente seja o espírito do tio dele, ou algum espírito demoníaco que veio até ele naquela tarde de sexta-feira e o encontrou dormindo embaixo dessa árvore, debaixo de uma árvore igual a essa, em Ribeirão Preto, no sítio onde Pedro morava, atrás daquele casebre abandonado. Daquele dia em diante, toda a lua cheia, Pedro se transformava no lobisomem e ficava vagando os sítios e as fazendas ao redor de onde ele morava. Uivos eram ouvidos durante a noite, sempre quando havia lua cheia. A família de Pedro não tinha medo. Sabiam que era ele, que estava cumprindo com aquela maldição que havia caído sobre a família. Essa foi mais uma história para o canal Contos do Além, na trilha dos contos. Hoje nós tivemos a história do Pedro, que se transformava, ou que ainda se transforma, no lobisomem.